Pequei, blasfemei contra o Espírito Santo. Tem ainda jeito para mim? Você vai aprender isso no vídeo de hoje, você vai se esclarecer, você vai ter o entendimento de fato que é blasfemar contra o Espírito Santo, que segundo a palavra de Deus é um pecado que não tem perdão. E aí você vai poder ajudar outras pessoas também. Nós estaremos respondendo perguntas no meio desse vídeo, tá? E eu não sei se você reparou, mas no vídeo passado nós demos duas palavras-chave. Eu vou fazer o mesmo agora, uma mais no início, outra mais no final, justamente para ver as pessoas que estão acompanhando o vídeo até o final, para você pegar o espírito, para você pegar a visão e ser realmente abençoado por Deus. Porque o que nós queremos é que você tenha progresso na sua vida espiritual. Se inscreva no nosso canal se você ainda não fez, ative o sininho de notificações para você se lembrar dos vídeos que nós estaremos postando aqui e não se esqueça de dar o joinha, o seu like, que é muito importante para que o YouTube venha compartilhar esse vídeo com outras pessoas, tá bom? Já anote aí a primeira palavra-chave desse vídeo, Altíssimo. Altíssimo, tá bom? Anote aí, você vai pôr o seu nome e vai escrever Altíssimo. E eu quero responder uma pergunta. Uma pessoa perguntou, como é no momento em que se recebe o Espírito Santo? O momento que a pessoa recebe o Espírito Santo, ela sente algo? Ora, quando você recebe a presença de Deus, algo acontece dentro de você, porque senão não vai marcar o seu encontro com Deus, ou o seu batismo com o Espírito Santo. Você pode reparar que existem coisas que nós memorizamos de longas datas e tem coisas que nós fazemos há pouco tempo que nós não nos lembramos. Vou dar um exemplo para você. Você se casou há 20 anos atrás, você se casou há 30 anos atrás e até hoje você se lembra do dia do seu casamento, não é verdade? Algo que aconteceu há 30 anos atrás, mas que até hoje você não conseguiu esquecer, não se apagou da sua memória, porque foi algo muito forte que impactou você, impactou a sua vida espiritual, ou o seu emocional, melhor dizendo, e você nunca mais conseguiu esquecer do dia do seu casamento que aconteceu há 30 anos atrás. Mas se perguntar a nós qual era a roupa que nós estávamos usando na quinta-feira passada, nós não lembramos. É ou não é verdade? Nós lembramos de coisas que aconteceram há 30 anos atrás e não nos lembramos do que nós almoçamos na terça-feira passada. Como que pode isso? É o impacto que aquilo trouxe para dentro de você. É o impacto que causou na sua vida, impactou você, o seu casamento, um acidente que você sofreu, impactou você, uma perda, a perda de uma pessoa amada, ela já morreu há muitos anos, mas nunca mais você se esqueceu, é ou não é verdade? Porque te impactou. Então a presença de Deus é assim, quando a pessoa recebe o Espírito Santo, ela é impactada. Então ela se lembra do dia que ela recebeu o Espírito Santo, o que aconteceu naquele momento, porque algo aconteceu dentro dela. Isso é muito forte e muito importante você saber, tá bom? Voltamos então a continuar o nosso vídeo a respeito desse assunto principal. Pequei, blasfemei contra o Espírito Santo. Tem ainda jeito para mim? Primeiro, eu quero explicar para você o que significa pecar ou blasfemar contra o Espírito Santo, tá? Se você ler lá no livro de Mateus, no capítulo 12, eu posso abrir, 12 no versículo 31 e 32 de Mateus 12, ele fala a respeito dessa blasfêmia. Ele diz, por isso vos declaro, todo pecado e blasfêmia serão perdoados aos homens, mas a blasfêmia contra o Espírito Santo não será perdoada. Não será perdoada. Então Jesus deixou isso claro. Para entender melhor o assunto, é preciso lembrar que uma das obras mais importantes do Espírito Santo é levar os seres humanos ao arrependimento dos seus pecados. É o Espírito Santo que conduz ao arrependimento. Mas essa obra acaba sendo neutralizada na vida daqueles
que resistem e persistem aos apelos do Espírito Santo. Então, se o Espírito Santo é aquele que leva, que conduz a pessoa ao arrependimento, se ela resiste à voz do Espírito Santo, se ela insiste persiste em resistir à voz do Espírito de Deus, ela vai permanecer no erro, ou seja, ela não vai se arrepender e aí então não haverá perdão para ela. Isso que tem que ficar claro. Com o coração endurecido pelo orgulho, uma pessoa não alcança a salvação. Tem muita gente, lá em Hebreus capítulo 3 fala, muita gente que ela perdeu a sensibilidade espiritual. Nas Escrituras nós encontramos vários casos de pessoas que pecaram contra o Espírito Santo. Vários não, alguns casos. Por exemplo, Faraó, diante de Moisés, ele estava diante de Moisés e Arão realizaram grandes sinais e maravilhas e ele endureceu o seu coração a ponto de o Espírito de Deus não ter mais acesso a ele. Está lá em Êxodo, no capítulo 5, a gente pode ler, Êxodo capítulo 5 e no versículo 12. Se você tiver a Bíblia, você pode acompanhar comigo, se não você lê depois, diz assim: então o povo se espalhou por toda a terra do Egito a juntar-se. Você vê que é muito claro aqui quando fala a respeito do coração de Faraó que tinha endurecido com a direção que Moisés deu. Moisés deu a direção do que era e o que Deus queria que fosse feito. Mas a palavra diz que ele endureceu o seu coração, ele não aceitou a direção de Deus por parte de Moisés, tá? Nós temos um outro exemplo que foi Ananias e Safira. Eles mentiram ao Espírito Santo e foram punidos por isso, está lá em Atos dos Apóstolos, capítulo 5, você pode ler. E eles fizeram uma promessa a Deus de serem fiéis a Deus, num propósito de servir a Deus se eles vendessem uma propriedade, mas depois que eles venderam, eles retiveram o valor dessa propriedade, eles negaram se entregar a Deus ou apresentar a Deus aquilo que eles haviam prometido, tá? Mas o pior é que eles mentiram ao Espírito Santo, dizendo que eles não fariam, reservando parte do valor. E aquilo entristeceu muito a Deus. Sem dúvida, essas pessoas se perderam porque não permitiram que o Espírito Santo as levasse ao arrependimento. E nesse caso de Atos capítulo 5, é tão forte que o apóstolo Pedro, na época, falou com eles, porque deixou Satanás encher o seu coração. Quer dizer, não foi achado neles espaço para arrependimento. O apóstolo Pedro disse assim: ora, não mentistes aos homens, mas a Deus. Eles haviam mentido ao Espírito Santo. Então, não houve arrependimento. Eu me lembro, quero falar aqui uma experiência pessoal que eu tive com uma pessoa. Eu me lembro de uma pessoa, supostamente de Deus, tá? Supostamente servia a Deus, supostamente se parecia com os demais servos de Deus. E ele, com o passar do tempo, se descobriu muitas coisas erradas da parte dele. Coisas assim horríveis, absurdas, coisas que até pessoas incrédulas não fariam. Foi o caso dele. E ele então foi se desfinhando, ficou doente, foi definhando, foi ficando muito mal na vida, até que ele morreu. Só que antes dele morrer, ele deixou uma carta escrita. E nessa carta, ele colocou muitas coisas. Dentre elas, o que eu me lembro, ele disse: eu nunca tive amor pelas almas. Eu nunca amei a alma de ninguém. Eu não me arrependo de absolutamente nada que eu fiz de errado. E olha que ele fez muitas coisas erradas. Eu não me arrependo de nada que eu fiz errado. Quer dizer, uma pessoa que morreu com o coração endurecido, ele não se arrependeu, não se achou dentro dele lugar para arrependimento, ou seja, ele é uma pessoa que o Espírito Santo não convenceu ao arrependimento, porque o coração dele endureceu. Ele morreu com o coração endurecido, dizendo: olha, eu não me arrependo de absolutamente nada que eu fiz de errado na minha vida.
E a função do Espírito Santo é conduzir-nos ao arrependimento para que haja salvação. Por um outro lado, a Bíblia menciona também algumas pessoas que se afastaram de Deus e mais tarde acabaram se arrependendo. Elas erraram, elas falharam, mas elas se arrependeram. Sansão foi um deles. Ele não sabia ainda que o Espírito do Senhor já tinha se retirado dele, é ou não é verdade? Está lá em Juízes 16, 20. Mas depois ele clamou a Deus e disse, mais essa vez me dê o teu Espírito. E a oração dele foi atendida, está no mesmo capítulo de Juízes 16, você pode conferir. E Deus encheu ele do Espírito e aí ele venceu os seus inimigos. O seu nome aparece entre os heróis da fé. Manassés foi um outro exemplo. Manassés foi talvez o pior rei que existiu, mas após ser colocado em cativeiro, ele se humilhou perante Deus e ele foi recuperado. Tá? Esses exemplos revelam que mesmo casos aparentemente sem esperança podem ser revertidos se a pessoa se humilhar perante Deus e clamar por socorro. Então muita gente tem essa dúvida, será que eu blasfemei contra o Espírito Santo? A blasfêmia contra o Espírito Santo é a pessoa não aceitar arrependimento, não aceitar, porque se você disser o seguinte, Deus não perdoa uma pessoa que blasfemou contra o Espírito Santo, ele estaria indo contra o seu próprio caráter, porque Deus é perdão. Ele disse na sua palavra, se confessarmos os nossos pecados, ele é justo e fiel nos perdoar. Ele não abriu exceção. Lá não diz, se confessarmos os nossos pecados, ele é justo e fiel nos perdoar, a não ser o pecado contra o Espírito Santo. Não está escrito isso. Entende? Pedro perguntou quantas vezes nós temos que perdoar? 70 vezes 7. Ou seja, algo infinito. Então o nosso Deus é misericordioso, a sua misericórdia é infinita. Ele perdoa todos os pecados. Mas o blasfêmia contra o Espírito Santo vem da pessoa. A pessoa não se arrepende. Faz e continua fazendo e vai fazer e nunca vai abandonar a vida errada. Com arrependimento é a condição para o perdão dos pecados. Tá? No livro de Atos, no capítulo 2 e no versículo 38 de Atos dos Apóstolos, você pode conferir o que eu estou falando na sua Bíblia. Capítulo 2, versículo 38, diz assim a palavra de Deus, Pedro anunciando, respondeu-lhes Pedro, arrependei-vos e cada um de vós seja batizado em nome de Jesus para a remissão dos vossos pecados e recebereis o dom do Espírito Santo. Então ele diz, para ser salvo tem que ser o arrependimento, tem que vir o arrependimento. Vem o arrependimento e aí vem o Espírito Santo. Então nós podemos concluir que o pecado contra o Espírito Santo é jamais reconhecer os seus próprios erros. Enquanto a pessoa reconhece que está errada e que precisa mudar, ela pode ter certeza que haverá chance para ela. Tanto é que Jesus busca os perdidos. Aqueles que perguntam se por acaso não cometer o pecado imperdoável, né, que é contra o Espírito Santo, já estão mostrando nessa atitude, tá, que não cometeram. Porque veja que elas têm consciência, elas não perderam completamente a sensibilidade de consciência com respeito a agradar a Deus. Agora, quando a pessoa não mais reconhece os seus próprios erros, ela se encontra em um caminho perigoso, perigoso. Mesmo assim, não podemos perder a esperança. Experiências como as de Sansão, de Manassés, revelam que mesmo a pessoa estando totalmente perdida aos olhos humanos, ela pode voltar para Deus se ela se entregar ao Espírito Santo, ela abrir o coração. Se derem ao Espírito Santo a oportunidade de realizar a sua obra de arrependimento. A sua obra de arrependimento, tá? A segunda palavra, anote aí a palavra-chave, que vai ser esconderijo, tá bom? Essa é a segunda palavra-chave do nosso vídeo. Põe em frente o seu nome. Então, Altíssimo a primeira, esconderijo a segunda. Compartilhe esse vídeo no seu grupo de WhatsApp, no Facebook, aonde você puder. Compartilhe esse vídeo e para abençoar outras pessoas. Se inscreva no nosso canal se você ainda não fez. Ative o sininho de notificações para você ser lembrado dos próximos vídeos.